Tão bom tudo que Deus já tem nos falado nessa noite, amém? É bom estar na presença do Senhor, ouvindo a sua voz. Hoje, nós terminamos essa série chamada Reset, que na verdade é um termo da tecnologia da informação, que significa reconfigurar, começar de novo, aquele ato de você desligar e ligar o computador quando ele trava, quando não tem jeito, tem que começar de novo, não tem jeito. Essa palavra virou uma palavra já para o português, na língua portuguesa, até um verbo resetar. Então a meninada usa muito, mas você deve ter ouvido, que significa começar de novo, apagar completamente, começar outra vez. E hoje, nesse final de série, eu quero falar que Deus quer dar um reset, quer que você resete a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver. Ele te convida hoje a fazer uma reconfiguração da sua vida e, para usar a palavra reset, voltar às configurações originais. Porque essa é a ideia do reset. Como é que é viver de acordo com as configurações originais daquilo que Deus quer para a nossa vida? Aí eu vou usar um texto muito conhecido do livro de Romanos. Romanos é um livro extraordinário. Romanos é o grande tratado teológico escrito por Paulo, a sua principal carta, dividida em duas partes, os 11 primeiros capítulos, depois os últimos capítulos, os capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. Mas de 1 a 11, o apóstolo Paulo, ele fala da salvação, do poder do Evangelho. Começa no capítulo 1 dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um livro que fala da justiça de Deus, como Deus, por meio de Jesus, nos torna justos, nos justificou. Mas ele apresenta o quadro do ser humano. O ser humano, diz a Bíblia, lá no capítulo 2 de Romanos, está longe de Deus. Os gentios vivem no pecado, são escravos do pecado. Mas ele, no capítulo 3, fala que os judeus também, sendo religiosos, não são melhores do que os gentios, porque a ideia, o gentio não tem a lei, então ele está perdido. Não, judeus e gentios estão debaixo do pecado. Ele fala no capítulo 3 de como o pecado nos escraviza. Capítulo 4, ele fala da salvação, da justificação pela fé, conta o exemplo de Abraão. Capítulo 5 fala que nós somos justificados por meio da fé. Capítulo 6 fala que o pecado não deve mais ter domínio sobre nós. Capítulo 7, Paulo fala da luta que ele tem contra o pecado. Capítulo 8, ele diz que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Termina o capítulo 8 dizendo, de maneira maravilhosa, que nada pode nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele texto maravilhoso, que em Cristo somos mais do que vencedores. Capítulos 9 a 11, um parênteses que Paulo faz para falar do plano futuro de Deus para Israel. Como Israel rejeitou a Jesus, mas como Deus não acabou com o seu plano, não abortou o seu plano para Israel, e que haverá uma salvação em massa ainda de judeus. E isso vai acontecer. Nós vamos ver no final dos tempos muitos judeus se convertendo. Já muitos judeus se convertendo hoje, judeus messiânicos, mas haverá um dia em que o Senhor salvará os judeus, uma grande quantidade. Aí o apóstolo Paulo começa o capítulo 12. O capítulo 12, ele começa dizendo, e agora capítulos 12 até 16, o que o apóstolo Paulo faz é dizer o seguinte: à luz do que você já viu, dessa grandeza do que Deus realizou, como deve ser a vida cristã. Algo que Paulo falou que é tão grandioso, ele era tão tocado por essa tão grande salvação, que ele terminou o capítulo 11 com um hino de adoração a Deus que você conhece. Lembram? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, Deus, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É assim que ele termina falando de toda essa grandeza da salvação e do plano de Deus. E ele começa o capítulo 12, algumas traduções dizem, portanto,
Outros, a palavra pois aparece depois do rogo-vos, mas ele vai traçar um perfil da vida cristã que deve ser uma resposta natural daquele que entendeu a grandeza do amor de Deus, do plano de Deus. Como é que vive aquele que olha para esses 11 capítulos e vê que é uma tão grande salvação? Como é que vive? E o apóstolo Paulo, então, 2 versículos que leio agora, faz um apelo. E eu queria que você lesse comigo esses 2 versículos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo começa com um apelo, e o apelo é o rogo-vos. E esse rogo-vos, queridos, a expressão é a palavra usada para exortação, não é apenas um pedido. Na verdade, é um apelo apaixonado. À luz do que vocês já viram, eu rogo, eu imploro a vocês. Então, a expressão que é usada aqui é a expressão usada para falar do Espírito Santo, o Paráclito que se coloca ao nosso lado. É a palavra do estar ao lado para encorajar, para exortar. Ele está dizendo assim, eu rogo a vocês, eu já durante 11 capítulos dei toda a base teológica, embora o capítulos 1 a 11 tem muita aplicação prática também, mas agora eu quero predominantemente, capítulos 12 a 16, a partir de agora está dizendo para os romanos, eu quero dizer a vocês qual é a vida esperada, natural, de quem entendeu a grandeza do plano de Deus. Rogo-vos, eu apelo a vocês, é um apelo apaixonado, para que vocês possam viver uma vida que esteja de acordo com a grande salvação. E ele fala, queridos, qual é a base desse seu apelo, o apelo que ele vai fazer. A base são as misericórdias de Deus, outra tradução diz a misericórdia de Deus. Paulo está fazendo um apelo, não dizendo assim, olha, eu rogo a vocês, baseado nas leis de Deus, embora sejam importantes, nos mandamentos de Deus, não, também são importantes. Mas eu estou rogando a vocês, e o meu apelo aqui é para as misericórdias de Deus. Eu quero que vocês olhem para aquilo que Deus já fez por você por meio de Jesus. Porque isso muda. Queridos, mandamento, chega um momento que você para de seguir. Ordem também, você obedece enquanto estão olhando. Motivação, que é o medo, a obrigação, também não resolve. O apóstolo Paulo então diz assim, não, olha, o meu apelo é para o senso de gratidão. Que você olhe, essa nova vida deve ser uma vida em resposta à misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus que trouxe para nós a salvação pela graça por meio da fé, somente por meio de Cristo. Eu apelo a vocês, e a base do meu apelo para vocês, o que eu vou apelar agora e vou falar, são as misericórdias de Deus. Esse é o nosso incentivo. Mas qual é o apelo? O apóstolo Paulo está nos dizendo que quem conhece a salvação, grandiosa salvação, é convidado. O apelo é, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega total. A palavra hoje-chave é rendição, é entrega. Quando ele usa a expressão apresenteis, a ideia é se apresentar como uma oferta, é entrega total. Ele usa a linguagem aqui, e todo o povo judeu entendia isso, a linguagem das ofertas do Antigo Testamento. Havia uma série de ofertas que o povo oferecia a Deus, os holocaustos, várias ofertas, mas há uma oferta chamada oferta queimada.
Era uma oferta que as pessoas compareciam com um animal puro, sem mácula, o melhor do rebanho, diante de Deus, entregava para o sacerdote recebia isso como um ato de gratidão e de consagração. Essa oferta era apresentada, era imolada ali o animal, e era totalmente queimado, diferentemente de outras ofertas, era totalmente queimado, chamadas ofertas queimadas, lá em Levítico, a prescrição disso. E todo o Antigo Testamento, vocês sabem, é uma tipologia do que tem no Novo Testamento. Era um sinal, era um modelo, era um tipo de consagração. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o meu apelo é que, à luz das misericórdias de Deus, que vocês tomem a seguinte decisão: consagrarem-se ao Senhor, apresentarem-se em oferta ao Senhor. Então, agora é interessante, ele fala que é um sacrifício vivo. Interessante, diferente da oferta do animal, que era queimado, era morto e queimado completamente. Não, vocês agora são sim essa oferta, esse sacrifício, mas agora é sacrifício vivo. Ele está dizendo: apresenteis, isso é, todo ser, apresenteis o vosso corpo, queridos. Corpo aqui é mais do que corpo físico. Todo o nosso ser. É o exterior e é o interior. E agora é interessante que esta palavra podia, para os romanos que tinham uma mente muito envolvida com a filosofia grega, até desafiadora, porque os gregos ensinavam que o corpo não tinha nenhum valor, que Deus, na verdade, os deuses gregos queriam o ser interior. O cristianismo muda isso. Não, Deus quer sua vida toda. O exterior e o interior, porque por meio do exterior que se manifesta o que está no seu interior. Ele fala: apresentem agora, não só a sua alma, não, é consagração total. Para os mais antigos, eu vou dizer a você, a meninada não sabe do que eu vou falar agora, é o chamado dar cheque em branco. Você assina o cheque e entrega para quem vai usar, e ele pode colocar o valor que precisa. Tá? Hoje seria, na linguagem do direito, uma procuração de plenos poderes. Plenos poderes. Entendeu? Aliás, eu lembrei agora que quando fui para os Estados Unidos, dei uma procuração para minha sogra, de plenos poderes. Está com ela até hoje. E eu não rescindia, eu não cacei. Está lá com ela. Nela eu confio, viu, sogra? Eu confio em você. Entendeu? Mas o fato é, isso é plenos poderes. Procuração, porque as procurações você pode dar vários níveis. Qual o poder que vai ter? É pleno poder. Pode me representar completamente. Nós estamos dizendo para Deus o seguinte, quando ele diz: consagrem-se a Deus, entreguem completamente, apresentar o vosso corpo, assuma o compromisso de obedecê-lo em todas as áreas da sua vida. Não é um compromisso assim: não, eu vou lá cultuar a Deus, vou lá no domingo, eu canto ao Senhor. Eu de manhã vou fazer minha devocional. É muito mais do que isso. É uma entrega de toda a vida. Toda a vida. Porque o cristianismo nos ensina isso, diferentemente dos gregos. Deus não quer somente a sua alma. Deus quer toda a sua vida. E o apelo a apresentar-se, ou apresentar o seu corpo, é: coloque-se à disposição de Deus. Completamente. O apóstolo Paulo já havia falado sobre isso anteriormente, lá no capítulo 6, quando ele diz que nós não devemos, nós na verdade devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, diz o verso 11. E aí o verso 12 ele diz: portanto, se vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Aí ele diz: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ofereçam é a mesma palavra que ele usa lá no capítulo, que usa aqui no capítulo 12. Está dizendo assim: é oferta. Entreguem-se completamente. Não entreguem a sua vida, o seu corpo, para ser instrumento de coisa ruim, de coisa injusta, coisa que não agrada a Deus, coisas que não estão de acordo com a verdade e o que é correto. Vocês já passaram da morte para a vida. Agora ofereçam a si mesmos, a sua vida como um todo.
os seus membros a Deus como instrumentos de justiça daquilo que é correto aos olhos de Deus. E ele fala, queridos, que é um sacrifício vivo, ele é santo e agradável a Deus. Queridos, sacrifício no sentido de oferta é vivo porque, diferentemente dos animais do Antigo Testamento, nós entregamos a nossa vida. Existe uma morte naquela concepção do discipulado, não é isso? Tome cada dia a sua cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma morte para o nosso eu, é uma morte para o nosso egoísmo, mas do ponto de vista humano, você se apresenta a Deus como vivo para agradar a Deus. Ele fala que é santo, porque é exclusivo para Deus, é separado para Deus. Mas ele fala assim, é agradável. Ou seja, a nossa oferta, a oferta da nossa vida é aquilo que Deus deseja. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram tidos como agradáveis a Deus. Ele está dizendo assim, é aquilo que Deus espera. Quando você entrega toda a sua vida, sem reservas. Esse é o sacrifício, esta é a oferta que Deus quer. Você vivo, separado só para Ele e de maneira que o agrade. E Ele diz, queridos, que isso é o vosso culto racional. E é interessante, a palavra racional aqui é a palavra logiken, lógico. Ele está nos dizendo, queridos, que para quem já entendeu o que Deus fez por ele, para quem consegue ver a grandeza do plano da salvação, para quem está, eu vou dizer assim, apaixonado, totalmente capturado pelas misericórdias de Deus, a única reação lógica, racional, é entrega total. Queridos, entrega total, do ponto de vista humano, é ilógico, é irracional. O que nós aprendemos é, cuide da sua vida, dê rumo para a sua vida. O Felipe falou aqui que ele viveu assim muito tempo, eu tenho controle, ele até ironizou dizendo assim, meu plano era melhor do que o de Deus, é o que o ser humano na prática pensa. E aí ele vai vivendo, mas está dizendo assim, quem entendeu que Deus fez por ele, ou fez por nós, a única atitude natural, lógica, para quem reconhece a misericórdia de Deus, é a entrega total, completa ao Senhor. Não é algo irracional, é irracional aos olhos humanos, mas é a única reação lógica. Quem tem a visão da misericórdia de Deus, do que Deus fez e está fazendo na sua vida, não quer fazer nada menos, nada menor do que apresentar toda a sua vida como oferta ao Senhor. Uma atitude lógica, a única lógica e racional. Sabe o que é ilógico e irracional? Ilógico e irracional é indiferença para com a vontade de Deus. Ilógico e irracional é aquilo que os crentes são especialistas em fazer, dedicação parcial. Ou como alguém disse assim, é o backup, só procura Deus quando precisa. Aí faz alguma dedicação naquela área. Isso é ilógico e irracional. O lógico, o racional, é uma dedicação completa. Hebreus nos pergunta, o autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós, se não levarmos ao sério, que tão grande salvação? Como que escaparemos se nós olharmos para essa salvação e acharmos que eu posso responder com dedicação parcial, com entrega parcial, com clamor de última hora, compromisso momentâneo para poder sair do problema e depois volta à vida normal? Ah, já passou por isso? Você se lembra de alguma situação que você ficou assim numa enrascada, não tinha saída, e você falou, Senhor, se o Senhor me libertar dessa, se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que... Você fez isso, não fez? Eu já fiz. Deus, se o Senhor, Ele livra. Uns dias a gente passa bem. Depois a gente esquece e volta àquele ritmo que chama de normal, mas que é anormal. Não. Deus quer toda a nossa vida. Ele diz, queridos, vida consagrada.
Esse é o primeiro apelo do apóstolo Paulo. Vindo que você vai diante do Senhor, você, não para levar uma oferta, você é a oferta. É a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, teus planos, teus sonhos, seu dinheiro, sua família, o que você pensa, seu talento, você vai e entrega tudo para o Senhor, dizendo assim, é para o Senhor. É vida consagrada, completamente, é vida no altar, completamente ao Senhor. Mas ele diz, há um segundo apelo que se completa, porque é vida consagrada, vida transformada. Ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apelo para que a gente não se conforme, isso é, reconheça e rejeite o modo de pensar do mundo presente, ou dos padrões desse mundo, como diz outra tradução, os padrões desse mundo. Todo e qualquer valor que entrar em choque com a vontade de Deus deve ser rejeitado. Dar um reset na nossa mente, para que haja uma renovação do nosso modo de pensar. Mas eu preciso esclarecer isso aqui, porque a gente às vezes tem uma mente não espiritual, tem uma mente religiosa e confunde com mente espiritual, mente renovada. Nós, cristãos mais antigos, muitas vezes confundimos a mente renovada com uma mente apegada a tradicionalismo. E a gente acha que o tradicionalismo, regras humanas, é mente renovada, mas não é. Tradição, sim, tradicionalismo não. A tradição é aquilo que é bíblico. Outras vezes, como no tempo do Novo Testamento, as pessoas confundiam uma postura cristã como sendo equivalente ao legalismo, uma série de regras de vida, mas que não conseguem nos ajudar a vencer o pecado, o legalismo. Não faça, não toque isso, aquilo, entendeu? E a gente vai vivendo, mas isso não consegue mudar a nossa vida. Ou às vezes até aquela ideia do separatismo. Achamos que para viver como cristão tem que viver num gueto. Quanto menos nós ficarmos no mundo, melhor. Por isso, já que crente não vai para convento, crente quer ir para o seminário. Ou quer largar tudo para servir ao Senhor. Deus chama alguns para servir como pastor, como missionário, mas Deus nos chama, você sabe disso, como profissional cristão, como dona de casa, como aposentado, qualquer área, para você ser bênção onde você está. Não é verdade? Mas a gente começa a viver separado. Nós nos tornamos cristãos e nos afastamos dos amigos não cristãos, porque achamos que vida cristã, mente renovada é isso, mas não. Mas também as novas gerações também enfrentam uma luta. Qual é a luta? A luta do secularismo. Eu olho o mundo e eu acho que está na Bíblia, não, tudo bem, é normal, e vai seguindo. Ou relativismo, tanto faz. Ou o que é muito comum, o humanismo sentimental, eu não sinto assim. Então, a gente não sente, gente, tem que ler na Bíblia. Quando o assunto é Bíblia, não é para sentir, entendeu? Então, ideologias que vão tomando conta. Então nós temos, depende da sua faixa etária, do ambiente que você foi criado, mas todos nós temos substitutos àquilo que a Bíblia diz que é de fato uma não conformação e uma mudança de mente. Ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em lugar de se conformar, em lugar de assumir um molde, não do mundo pessoas, mas do mundo estrutura de pensamento, em lugar de se conformar, de se amoldar, ele diz, é preciso ser transformado, é a metanoia, mudar de forma completamente na sua vida, sua mente, que há uma mudança exterior também. Mudança na maneira de pensar. O que é uma mente renovada? É uma mente capaz de analisar qualquer proposta à luz dos princípios da palavra de Deus. Se você ouve uma ideia na filosofia, na política, na questão do uso do dinheiro, dos valores morais, você consegue avaliar, uma mente equipada de avaliar isso. E aí, querido, nós precisamos pedir que o Senhor, essa é uma obra que Deus faz. Quando ele diz transformar, na verdade permitam ser transformados, é a obra de Deus. Você não transforma a sua mente, aí é voz passiva no original grego. Sede transformados.
Deixa que Deus trabalhe na sua vida e coloque as pressuposições cristãs na sua vida, para que você não seja escravo de legalismo, de tradições, mas também nem de preconceitos e ideologia, uma mente renovada pela palavra de Deus. Como nós precisamos disso, porque muitas vezes nós aceitamos outros modelos e nós, às vezes, assim, estamos defendendo, e nada contra. Às vezes estamos defendendo algumas pautas, mas ficando só nelas. Defendendo pauta, por exemplo, da família, dos costumes que temos que defender. Mas nós não estamos, ao mesmo tempo, nós estamos aplicando a palavra de Deus, não estamos mudando a mente na maneira de tratar a família, nossa família, na maneira de lidar com o dinheiro, na maneira de olhar para o outro. A gente tem algumas pautas que nos são queridas e são bíblicas, mas nós esquecemos e não mudamos a mente nas outras coisas. Continuamos cheios de amargura, cheios de preconceitos, cheios de dificuldade em relacionamentos, cheios de falta de perdão. Não é verdade? Nós vamos pedir que a mente renove para que mude completamente a nossa vida, porque é consagração total. E quando há consagração total, Deus quer mudar completamente a sua maneira de lidar com a família, com o recurso financeiro, com o seu trabalho, aquilo que tem valor. Quantas vezes nós valorizamos mais o ser do que o ter, o mundo das aparências? Você olha, rede social tem algo bom? Tem, mas alguém já disse muito bem aqui, né? Gente, se a gente viver escravo disso, onde a gente vai parar? Coisas desse tipo. Uma mente renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quando há uma vida consagrada, quando existe uma permissão para Deus transformar a nossa mente, Ele diz que acontece algo maravilhoso. Nós experimentamos o quê? A vontade de Deus. Vida que experimenta, e a ideia de experimentar é testar e aprovar. A ideia de experimentar te diz que não, eu pus em prática e funciona a vontade de Deus. Agora, vou dizer a você, eu conheço muito cristão que tem medo da vontade de Deus. Você conhece? Já vi gente procurar medo da vontade de Deus. Porque ele pensa que a vontade de Deus é o seguinte: Deus vai fazer que eu case com uma menina feia, como diz aqui o Felipe, vai ser pastor, vai ser uma bucha. Não, mas eu fui sorteado. Eu sou pastor feliz e casado com uma mulher linda. Então, mas a gente tem alguns medos. Não, Deus vai querer que eu use meu dinheiro de um certo jeito, Deus não estraga prazer. Tem pessoas com medo da vontade de Deus. Não sei o que aprender ao longo da vida com medo da vontade de Deus. Queridos, eles acham que a vontade de Deus vai fazer a vida deles uma vida miserável, uma vida infeliz. Foi isso que o diabo conseguiu lá no Éden, não foi? Eles estavam na vontade de Deus e o diabo conseguiu convencer Adão e Eva dizendo assim: não, essa vontade de Deus é muito restritiva, tem uma vida muito melhor. Deu no que deu, né, gente? Deu ruim, né? Deu no que deu, estamos aqui todos nós agora envolvidos com essa coisa que só Jesus resolveu. É isso, queridos, medo. Nada pode estar mais longe da verdade do que você ter medo da vontade de Deus. Vou dizer a você do que eu tenho medo. Sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo da minha vontade. Da minha vontade eu tenho medo. Porque a nossa vontade, ela é egoísta, ela é autocentrada, ela é pecaminosa, ela é volúvel. Então, quer ter medo de vontade? Tem medo da sua vontade. Da minha vontade eu tenho medo. Porque a gente vive na base dos sentimentos. A nossa vontade, porque a gente ainda vive sob tentações, porque concupiscência, a palavra que a Bíblia usa, é uma tentação que quase irresistível. Então, não precisamos ter medo da vontade de Deus. Há um cantor que diz assim: que Deus me guarde de mim. Tem hora que tem que orar assim para Deus: Senhor, me guarde de mim mesmo. Porque eu sou o maior perigo da minha vida. O maior perigo é você mesmo, sabia? É você mesmo. Nós somos, porque nós somos tentados. Agora, por quê? Nós temos medo da vontade de Deus, porque ainda não entregamos completamente. Quando nós dedicarmos tudo no altar, quando a nossa vida estiver no altar do Senhor, a gente vai querer compreender a vontade de Deus. Uma mente renovada uma vida consagrada, uma mente renovada, vai levá-la a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta: medo da vontade de Deus? Qual dessas palavras você tem medo? Boa? Dá medo? Agradável? Você tem medo dela?
perfeita, boa. Eu não tenho medo, tem medo dessa palavra? A gente quer da vida, não quer a vida boa? Boa a ideia de que é uma referência àquilo que é adequado. Agradável, é aquilo que está de acordo com os desejos de Deus. Perfeita, a palavra maravilhosa que eu amo, a palavra teleios, aquela que nos conduz ao alvo certo. Quando a gente consagra a vida, tem a mente renovada, a gente compreende a vontade de Deus. A sua vida vai ser boa, não é que sem problemas, mas boa, agradável a Deus e perfeita. Você vai alcançar o alvo, o teleios, o objetivo de Deus para a sua vida, para a minha vida. E não tem nada melhor. Eu não conheço ninguém que, ao final da sua vida, tendo dedicado a sua vida ao Senhor, diz assim: eu estou arrependido porque perdi a minha vida dedicando ao Senhor. Eu não me canso de assistir o funeral do Billy Graham. Eu gosto de assistir, vendo aqueles presidentes, acho que tinha medo de presidentes ali, participando. Um homem que morreu com quase 100 anos, que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho. E ele está completamente em paz, porque ninguém desperdiça a vida quando coloca a vida no altar do Senhor. Porque o Senhor quer o melhor para a nossa vida e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. A gente acha que sabe, mas Ele sim sabe. Foi Ele quem nos criou. E a gente vive, experimenta, e é testa e aprova. Vive, experimenta de viver essa vida, que é boa, agradável e perfeita. Queridos, vida consagrada é uma vida transformada. É uma vida que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma frase do C.S. Lewis que eu quero que você guarde para a sua vida que diz assim: não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada fração de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. Nós temos que escolher a quem nós vamos servir, a quem vamos oferecer a nossa vida, que é uma luta espiritual. Cada área da sua vida, vou dizer a você, podia aumentar aqui, cada decisão que você toma, cada centavo que você ganha, cada minuto da sua vida, cada situação que você tem, você vai ter um Deus dizendo assim: consagre para mim inteiramente, e o diabo querendo tirar de você. Isso em todas as áreas. Cada centavo ganho, cada minuto que Deus lhe dá, cada oportunidade que Ele lhe dá, Ele vai tentar, porque é uma luta espiritual. Não existe agora, não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Na vida cristã não dá para ser PSDB. Não tem jeito. Deu no que deu o PSDB. Então, olha, está dizendo que não dá certo ficar em cima do muro. Escolha. Há uma luta. E você deve escolher. E é por isso que a palavra hoje, chave, é rendição total, entrega total. Vida consagrada, vida que é entregue sem reserva, é vida transformada. Eu queria propor você, no final dessa mensagem hoje, de encerramento da série, desafiar você a começar o seu dia com uma oração. Eu tenho o costume de orar, e quando eu saio de casa e venho para o escritório, eu faço ali minha primeira oração, eu já falo: Senhor, obrigado por esse dia, e eu já peço que Deus dirija cada situação que eu vou enfrentar, que eu possa agir de maneira correta. E eu tinha o costume de orar, mas esses dias o Andy Stanley, pastor lá da North Point, em Atlanta, em Alpharetta, região de Atlanta, ele me desafiou para fazer uma oração ainda maior e mais profunda para consagrar minha vida diariamente ao Senhor. Você pode pegar essa oração como modelo, assim como o Pai Nosso é apenas um modelo e você vai fazer do seu jeito. Eu queria propor você nesse sentido. Como fazer? Essa oração que fala de dedicar o seu corpo todo, dizer: Senhor, essas mãos são para a tua glória. Onde eu tocar hoje, que abençoe. Esses pés, onde eu for hoje, que seja para onde o Senhor deseja. Esses olhos, que possam olhar o que o Senhor deseja. Esses ouvidos, estejam atentos ao que o Senhor quer que eu ouça. Que essa boca, quando se abrir, sejam palavras cheias de graça. É uma entrega total da vida, do que você é e do que você tem. Talvez você possa começar o seu dia orando assim:
Senhor, ao começar um novo dia, eu consagro minha vida ao Senhor. Tudo que tenho e sou está à sua disposição. Minhas mãos e meus pés, minha boca e meus ouvidos, minha cabeça e meus olhos, meus planos e meus sonhos, meus recursos e minhas oportunidades, submeto a minha vontade à sua vontade. Eu me rendo completamente. Usa minha vida para a sua glória. Meu desafio a você, que você, todos os dias, faça uma oração semelhante a essa. Não é cópia, você faz a sua oração. Mas neste dia, você lembra que é uma oração de oferta total, que é quem você é, o que você tem e o que Deus lhe dará. Eu consagro a minha vida, os meus pés, os meus ouvidos, os meus olhos, as minhas mãos, a minha cabeça, os meus planos, os meus sonhos, meus recursos, minhas oportunidades, submeto a minha vontade, a sua vontade, porque não há, é uma submissão mesmo, isso é rendição. Jesus pôde dizer no final da sua vida, eu cumpri a minha missão, realizando a tua vontade na terra. Submeta a minha vontade à sua vontade. Eu me rendo, não parcialmente, não me rendo só agora, me rendo completamente. Usa a minha vida, usa todo o meu ser para a tua glória. Eu queria convidar você, nesse instante, a orar, falar com Deus. O que Deus está te pedindo hoje, em termos de consagração? O que é que você ainda não rendeu ao Senhor? Nós somos especialistas em rendição parcial, mas Deus só aceita rendição completa ao Senhor. Meu tempo, meu talento, meu recurso, minha vida como um todo ao Senhor. Fale com o Senhor agora. Deus, nós hoje, mais uma vez, reconhecemos que vida consagrada é uma vida transformada. Que a única oferta que o Senhor quer é a nossa vida plena. Tudo que temos e somos no teu altar. Como já cantávamos há muitos anos, quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o meu ser o Senhor controlar. E nós pedimos agora, Pai, consagramos, controle todo o nosso ser. Oferecemos agora a nossa vida ao Senhor. Nosso passado, para que o Senhor use de maneira positiva hoje, o nosso presente, o nosso futuro, minha vida, todo o meu ser ao Senhor. Pai querido, nos ajuda a viver com esta oração, esse compromisso, não de vez em quando, mas diariamente, todos os dias, que seja a nossa oração de rendição completa, incondicional no teu altar. E a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.